A viagem começa em Saldanha, ao longo da maior e mais profunda baía da África do Sul. Depois desce o litoral e passa pelo Parque Nacional da Costa Oeste. Então, sobrevoa vinhedos em encostas a caminho da ilha Robben, onde fica o presídio que manteve Nelson Mandela isolado de seu país durante 17 anos. A viagem segue a sul até a Cidade do Cabo, a cidade-mãe que gerou a nação inteira e abriga a icônica Montanha da Mesa. Continuando a sul, atravessa-se o litoral cristalino de Camps Bay e da praia de Noordhoek, a caminho de Simonstown, onde se concentra o poderio naval da África do Sul há mais de 200 anos. A última parada é o Cabo da Boa Esperança, um lugar assombrado por um navio fantasma. Localizada na baía de mesmo nome, a Saldanha Works produz 1.200.000 toneladas de aço por ano. Esta é a única usina do mundo capaz de reunir as etapas do processo de produção de aço em uma única cadeia. Por isso, ela é líder mundial em controle de emissões e em gestão ambiental. O processo moderno, além de muito limpo, é incrivelmente rápido, levando apenas 16 horas para transformar minério de ferro em aço endurecido, em temperaturas de quase 1000 graus. A fábrica fica no Porto Natural, onde os primeiros comerciantes marítimos europeus pisaram quando chegaram a Saldanha 500 anos atrás, apesar de indícios fósseis mostrarem a presença humana no local há mais de 100.000 anos. Ao sul do porto e um pouco para dentro do continente, ficam as imaculadas Praias Douradas e as águas azuis do Parque Nacional da Costa Oeste, uma área marinha de proteção ambiental que ocupa 28.000 hectares e abriga milhares de aves marinhas, flores silvestres e antílopes. Mais a sul está Lengaban, uma das cidades mais antigas da África do Sul. Para que continue sendo um destino turístico tranquilo, a cidade não permite indústrias. Com águas cristalinas, sol o ano todo e praias de areia branca, Lengaban virou um famoso resort de praia especialmente para praticantes de kitesurf e observadores de aves, que podem achar mais de 300 espécies na lagoa, inclusive uma grande colônia de procriação do tartaranhão. Às vezes chamada de Joia da Costa Oeste, Lengaban tem um passado arqueológico de milhões de anos e é um dos depósitos de fósseis mais ricos do mundo. Nesta tapeçaria de cores, foram descobertas mais de 200 espécies antigas, inclusive os restos de um único urso da África. Afastando-se do mar, a viagem chega a um dos muitos vinhedos da África do Sul. O clima do Cabo Ocidental é semelhante ao clima mediterrâneo, então o solo é extremamente fértil. Isso, aliado à ousadia dos vinicultores, produz alguns dos vinhos mais interessantes do mundo atualmente. Muitos desses vinhos são produzidos aqui, na Darling Cellars, onde os vinhedos de terra seca e as vinhas sem treliça produzem uvas do jeito mais natural possível, segundo os moradores. Indo em direção ao sul, sobrevoando os 1.300 hectares de vinhedos da Darling, avista-se a majestosa Montanha da Mesa, destacando-se ao longe como uma sentinela protegendo os campos. Muitos desses campos pertencem à vinícola Havana Hills. Localizada no topo de uma colina de folheiro e refrescada constantemente pela brisa do Atlântico, não existe ambiente mais perfeito para cultivar vinhas excelentes. À sombra da montanha também está a vinícola Durbanville Hills, renomada pela uva Sauvignon Blanc, cultivada nas encostas frescas das colinas de Tygerberg.
Esta vinícola moderna tem orgulho de estar na mesma terra onde acredita-se que as vendas de vinho da região tenham começado em 1702. A leste, uns 7 quilômetros em direção à Baía da Mesa, fica a Ilha Robben, que já viu o melhor e o pior da humanidade. Durante séculos, a ilha viu navios naufragarem em seu litoral e foi um lugar ideal para isolar e deter, especialmente, presos políticos. O detento mais famoso da Ilha Robben, sem dúvida, foi o revolucionário anti-apartheid Nelson Mandela. Antes de se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul, Mandela passou 27 anos preso, e 18 anos foram cumpridos nesta ilha, numa pequena cela de concreto. De dia, ele quebrava pedras na pedreira local. A Ilha Robben poderia ser considerada apenas um ícone da ignorância e da brutalidade, mas passou a ser conhecida como um símbolo do triunfo do espírito humano sobre a adversidade. Ela foi fechada em 1991 e agora está aberta ao público, além de ser um patrimônio mundial da Unesco. O próprio Mandela disse: é verdade que a Ilha Robben já foi um lugar tenebroso, mas dessas trevas saiu uma clareza maravilhosa. Uma luz tão intensa que não podia ser escondida atrás dos muros de uma prisão. Do outro lado da baía está a Cidade do Cabo, a cidade mais ao sul do continente africano e seu maior símbolo, a Montanha da Mesa. A montanha, que leva esse nome por causa do cume plano, tem mais de 1.000 metros de altitude e cerca de 3 quilômetros de leste a oeste. Ela é tão importante que está estampada na bandeira oficial da Cidade do Cabo. E em 2011, em uma pesquisa global que recebeu mais de 100 milhões de votos, o lugar foi considerado uma das novas 7 maravilhas naturais do mundo. Uma nuvem densa chamada de toalha de mesa costuma cobrir o topo plano da montanha. Segundo uma lenda local, o diabo e um pirata chamado Van Honks vivem disputando quem fuma mais, e é isso que produz a nuvem. A montanha é uma das atrações mais populares da Cidade do Cabo, e nos anos 1920, a construção do teleférico da Montanha da Mesa começou. Ele custou mais de 15 milhões de dólares na cotação atual e foi um sucesso imediato. O teleférico foi modernizado 3 vezes e agora tem um cabo duplo que dá mais estabilidade em ventos fortes. O carro gira 360 graus, permitindo vistas maravilhosas. Dos primeiros colonizadores holandeses aos atuais migrantes do leste, a Cidade do Cabo é uma mistura de pioneiros. Num país que ainda é assombrado pelo tenebroso passado do apartheid, a Cidade do Cabo representa a esperança multicultural. Ela deu origem a uma nação e agora, dando o exemplo, lidera o caminho para um futuro mais brilhante, em que todas as raças e credos vão coexistir em paz e harmonia depois de muita luta. Na zona leste da cidade, com 1 hora de caminhada, os aventureiros podem chegar ao topo da montanha chamada de Cabeça do Leão. Quem chega ao cume é recompensado com uma vista deslumbrante do litoral atlântico de um lado e da Baía da Mesa do outro. Na Bahia está um dos portos mais famosos e movimentados da África. Fundado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais em 1652, o porto da Cidade do Cabo fica na Rota do Atlântico Sul, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. O porto tem 34 atracadouros e recebe mais de 3.000 embarcações por ano, o que representa quase 4 milhões de toneladas de carga. Na margem da baía, contígua ao porto, está o V&A Waterfront, que leva o nome da Rainha Vitória e de seu segundo filho, o Príncipe Alfred, e esvaziou o primeiro caminhão de pedras para o quebra-mar do porto em 1860. O que era uma doca simples virou um bairro comercial e residencial de 123 hectares,
com hotéis de luxo voltados para hóspedes muito ricos. Entre os serviços estão 450 lojas de varejo, 2 museus e um aquário excelente. E o V&A Waterfront atrai mais de 23 milhões de visitantes por ano. No continente, onde antes era a beira-mar, está o Castelo da Boa Esperança. Originalmente, o castelo era um forte, mas agora é um museu. Ele foi construído pelo fundador da cidade do Cabo, Jan van Riebeeck, e concluído em 1679. Este é o edifício mais antigo da África do Sul. Ao oeste do castelo, no centro da cidade, fica a prefeitura. Construída com calcário cor-de-mel importado da Inglaterra, foi da varanda deste prédio que Nelson Mandela se dirigiu a 100 mil compatriotas, horas depois de ter saído da prisão em 11 de fevereiro de 1990. Perto da prefeitura, nas encostas do Pico do Diabo, está o palco de outro acontecimento histórico. Foi aqui, no Hospital Groote Schuur, que em 1967 o Dr. Christian Barnard fez o primeiro transplante de coração humano bem-sucedido. Barnard se formou aqui, na Universidade da Cidade do Cabo. Fundada em 1829, esta é a universidade mais antiga da África do Sul e a segunda mais antiga do continente. Com um corpo docente e discente composto por pessoas de mais de 100 países, a universidade pode se gabar, dentre tantos louvores, de ter 5 ex-alunos ganhadores do Prêmio Nobel. Acima da universidade está o belo e polêmico Rhodes Memorial. Projetado pelo arquiteto Sir Herbert Baker, em homenagem a Cecil John Rhodes, ex-primeiro-ministro da Colônia do Cabo e magnata da mineração, o memorial tem 49 degraus de granito, um para cada ano de vida de Rhodes. A cerca de 20 quilômetros do centro da cidade, encontra-se o Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo. Inaugurado em 1954, este é o terceiro aeroporto mais movimentado da África, recebendo quase 8 milhões de passageiros por ano. Enquanto a nação se preparava para a Copa do Mundo de 2010, o aeroporto passou por uma reforma extensa e até ganhou um novo terminal central, que custou mais de 100 milhões de dólares. O sol começa a se pôr na Cidade do Cabo e o lugar fica ainda mais lindo. Assim é fácil ver por que o New York Times e o Telegraph de Londres a consideraram o melhor destino turístico do mundo. Mas a península é atraente há muito tempo. Em 1580, o comandante inglês Sir Francis Drake disse: "Este cabo é impressionante e o mais bonito que vimos em toda a circunferência da Terra." Seguindo a oeste num novo dia e sobrevoando uma estreita faixa de terra entre a Cabeça do Leão e o Atlântico, encontra-se Sea Point, um dos bairros mais ricos e famosos da Cidade do Cabo. Fundado em parte por aristocratas franceses, Sea Point recebeu esse nome em 1776, quando um dos comandantes do Capitão Cook acampou com os marinheiros aqui para impedir que uma epidemia de varíola se alastrasse pela Cidade do Cabo. Um pouco a sul está o exclusivo bairro de Clifton. Com suas mansões opulentas, água azul turquesa e um imaculado litoral de areia branca, Clifton continua merecendo a reputação de Riviera Francesa da África do Sul. Para as turistas mais liberais e ousadas, a revista Forbes por 2 vezes listou esta praia como uma das 10 melhores do mundo para fazer topless. Mais a sul, embaixo das montanhas dos 12 Apóstolos, está o pedaço mais badalado de Camps Bay, o resort mais exclusivo da Cidade do Cabo. Com casas luxuosas nas encostas, boates de elite e restaurantes gourmet, Camps Bay é frequentado por astros do cinema e supermodelos.
além de ter alguns dos imóveis mais caros e procurados da África do Sul. A região também tem uma praia perfeita com um selo Bandeira Azul. Para quem quer mais tranquilidade, a praia Bay Coven, na Bahia Seguinte, é a melhor opção. Ela tem esse nome por causa de uma pedra cujo formato lembra um forno, que é o significado de Bay Coven. Nos anos 1940, uma fileira de casas à beira-mar foi construída aqui para veteranos sul-africanos condecorados da Segunda Guerra Mundial. As casas continuam de pé e agora são um patrimônio histórico nacional. Bay Coven e Camps Bay têm como pano de fundo os extraordinários 12 Apóstolos, uma série impressionante de picos de arenito. O nome 12 Apóstolos é um pouco equivocado. Na verdade, são 17 cumes, e exceto pelo Pico de Judas, nenhum outro tem nome de apóstolo. Ao longo do litoral, no sopé das montanhas, está a Rodovia Vitória. Batizada em homenagem ao jubileu da Rainha Vitória em 1888, a estrada vai de Sea Point a Hout Bay, descendo a costa pitoresca. No caminho, a rodovia passa por Llandudno, um pacato bairro da cidade do Cabo que não tem lojas nem nenhum tipo de comércio. Llandudno não tem sequer um poste de luz, mas tem praias lindas numa enseada particular com ondas fortes, o que a torna um dos melhores destinos de surf da cidade do Cabo. A rodovia Vitória termina em Hout Bay. O nome desta histórica vila de pescadores significa Baía da Madeira, pois os primeiros colonos da cidade do Cabo usaram a madeira desta região de florestas densas para construir a cidade. Agora é um dos portos de pesca mais movimentados do Cabo Ocidental, com uma forte indústria de atum, peixe snook e lagostim. Descendo o litoral encontra-se a praia de Noordhoek, que se estende por 8 quilômetros de pura beleza. Noordhoek significa Canto Norte e suas amplas praias são as mais intocadas e protegidas da costa atlântica do Cabo. A costa oeste de Noordhoek é definida pelo impressionante encontro de Chapman's Peak com o mar. A praia inteira tem como fundo os mangues protegidos do Parque Nacional da Montanha da Mesa. Perto da ponta sul de Noordhoek está a cidade de Kommetjie e o farol de Slantkop, o mais alto farol de ferro fundido da África do Sul. A lâmpada do Slantkop foi oficialmente acesa em 1919, 20 anos depois de um dos naufrágios mais suaves da história. Em 1900, um navio confundiu Chapman's Peak com Cape Point e entrou na praia. A tripulação do navio simplesmente desembarcou na areia, quase sem molhar os pés. Descendo a costa a alguns quilômetros, encontra-se o majestoso Misty Cliffs, um vilarejo de conservação localizado na encosta das montanhas que fica de frente para a praia Whitsand e para a água azul e cristalina do Oceano Atlântico. Não existe lugar mais bonito para se ter uma casa de veraneio. Misty Cliffs é muito frequentado por turistas e pela baleia franca austral, que costuma aparecer entre o fim do inverno e o início da primavera. Ainda seguindo a sul, passa-se por Scarborough, outro vilarejo de conservação. Depois a viagem volta para o continente até chegar à costa leste. Apenas 6.000 anos atrás, toda a península do Cabo era uma ilha montanhosa, inclusive o território da atual Cidade do Cabo. À medida que o nível do mar caiu, ela se uniu ao continente africano quando a região arenosa chamada Cape Flats emergiu do mar. Na costa leste da península, no litoral da Baía Falsa, está Simonstown. Há 2 séculos é aqui que se concentra o poderio naval da África do Sul.
A cidade foi fundada como uma base hospitalar da Marinha Britânica no fim do século XVIII e lar do Esquadrão do Atlântico Sul. Simonstown teve um papel vital durante a Segunda Guerra Mundial, quando passou a ser muito perigoso transportar carga pelo Mediterrâneo e a rota passou a ser ao redor do Cabo, onde a carga era protegida por navios estacionados aqui. A base militar foi transferida para o governo da África do Sul em 1957. A sul está uma série de enseadas separadas por enormes pedras de granito. O local é conhecido como Boulders Beach e é mais famoso pela colônia de pinguins africanos que se espalhou pelo litoral em 1982. Ela começou com apenas 2 casais, mas agora é formada por 3.000 dessas aves belas e ameaçadas. A população de pinguins africanos diminuiu mais de 80% nos últimos 50 anos. E Boulders Beach é um dos poucos lugares no mundo onde eles podem ser vistos de perto e andando livremente num ambiente natural e protegido. Descendo ainda mais a península, encontra-se a fazenda de avestruzes de Cape Point, com 65 hectares. A propriedade foi inaugurada em 1996 pela mesma família que a administra atualmente e abriga 40 avestruzes que podem andar livremente pelo local. Essas aves, enormes e não voadoras, são as maiores do planeta e um único ovo pode pesar o mesmo que uma dúzia de ovos de galinha. Durante um passeio guiado pela fazenda na época da procriação, os turistas costumam ter a sorte de ver de perto um filhote de avestruz saindo do ovo. A caminho do extremo sul da península, atravessa-se a reserva natural de Cape Point. Com mais de 7.000 hectares, esta reserva selvagem e virgem é considerada um patrimônio mundial natural e tem uma das maiores diversidades e densidades de flora do planeta. No total, a reserva abriga cerca de 1.100 plantas nativas. Algumas só existem aqui. Dentro da reserva natural também está a Cruz de Vasco da Gama, um sinalizador de navegação que recebeu o nome do famoso explorador português e que ajuda a mostrar a localização de um obstáculo submerso na Baía Falsa. Em 1497, depois de mais de 3 meses navegando por mais de 10.000 quilômetros em mar aberto, Vasco da Gama chegou à costa africana. Pouco depois, ele se tornou a primeira pessoa a descobrir uma rota que conectava os oceanos Atlântico e Índico, assim ligando a Europa e a Ásia pelo mar pela primeira vez na história. A última parada é o Cabo da Boa Esperança, que costuma ser considerado o ponto mais ao sul da África. Mas essa honra, na verdade, pertence ao Cabo das Agulhas, que fica a cerca de 150 quilômetros a leste. Originalmente apelidado de Cabo das Tormentas, o lugar foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança em referência à felicidade da descoberta da rota marítima para a Índia e o Oriente. Considerado um dos 3 grandes cabos do Oceano Antártico, ele é assombrado por um navio fantasma chamado Holandês Voador, tripulado por marinheiros amaldiçoados que não podem atracar e que estão condenados a navegar estas águas para sempre. Mas, na realidade, o cabo é bem menos assustador. Apesar de sua área corresponder a apenas 0,5% da massa terrestre da África, quase 20% da flora do continente estão representadas aqui. É um lugar selvagem, rochoso e bonito, rico em história e lendas. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.
Há cerca de 4 décadas aliando tradição e modernidade, a Samel oferece os melhores cuidados para a sua saúde. E agora mais perto de você, o Centro Médico Via Norte dispõe de atendimentos ambulatoriais todos os dias. Planos de saúde Samel. Acolhimento e cuidados de quem é referência em saúde no Brasil.